Meu nome é Neemias Raimundo, eu sou graduado em Teologia pela FAICAD no Rio de Janeiro e tenho a proposta de apresentar resenhas de obras cristãs. Hoje eu trago uma apostila de minha autoria, que trata sobre a influência da filosofia no cristianismo dos primeiros séculos. Um assunto que ainda é tabu no meio igrejeiro. As pessoas rejeitam quaisquer referências à filosofia participando da teologia, dos ensinamentos cristãos. Elas entendem que a filosofia irá afastá-las de sua fé. Bem, a obra em questão é essa. Eu vou ler aqui porque não deu para ler o título aqui pela câmera. Diz assim, o título: A filosofia grega e o cristianismo dos primeiros séculos. Uma breve abordagem sobre início, contextualização histórica, fundamentos, desenvolvimento e contribuições da filosofia grega ao cristianismo dos primeiros séculos. Bem, a filosofia é prejudicial à fé? Por que as pessoas creem assim? Elas se baseiam na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8, quando Paulo adverte a igreja em Colossos que se resguarde das vãs filosofias. Mas a que ele se referia? Ele se referia ao gnosticismo, assim como o apóstolo João também alertava aos seus discípulos que as igrejas que se resguardassem daqueles que diziam que Cristo não havia encarnado, que Cristo não havia vindo em carne. Eles se referiam ao gnosticismo, que foi um grande problema para a igreja nos primeiros séculos. Gnose, o que significa gnose? Significa conhecimento ou sabedoria. Os defensores do gnosticismo, eles afirmavam que havia uma sabedoria, uma gnose, um conhecimento que não estava acessível a todos os cristãos. Somente uma classe privilegiada é que tinha acesso a esse conhecimento. E os cristãos queriam ter acesso a esse conhecimento, queriam fazer parte dessa classe privilegiada, dessa elite teológica. Então, mas no que seria, qual seria esse conhecimento? Essa gnose seria o seguinte, que apregoava o seguinte, que a matéria, tudo o que está incluído no âmbito da matéria, seria uma prisão, seria uma queda. A queda teria se dado para a matéria, para o âmbito da matéria. E que tudo que era matéria tinha a ver com a queda. O nosso corpo, portanto, era uma prisão para o espírito. E o que seria o espírito? O espírito seria uma centelha do Espírito de Deus. Então, a gnose seria aprendermos a nos libertar dessa matéria que está contendo as centelhas de Deus. A gnose seria aprendermos a nos libertar da matéria. E Cristo, ele havia sido enviado para resgatar as centelhas que habitam em nossos corpos e nos resgatar e nos conectar novamente com o Espírito que habita em Deus. Era aproximadamente esse ensino. Como é um ensino muito vasto, não tem como apresentá-lo em sua totalidade nesse tempo tão curto. A apostila que eu já apresentei aqui é um resumo desse assunto tremendamente vasto e volumoso, e o vídeo aqui também se dá em alguns minutos. Eu não tenho essa pretensão de concluir um assunto que é estudo de uma vida. Não tem como esgotar este assunto, né, tanto na apostila quanto no vídeo. Bem,
Eles criam também que Cristo ele não havia encarnado, que ele era como um espírito. Então, eram esses ensinamentos que tanto o apóstolo João como o apóstolo Paulo alertavam o povo nos primeiros séculos. Então, eu gosto de afirmar que se fosse em nossos dias, o apóstolo Paulo estaria nos prevenindo não contra vãs filosofias, mas contra acerca de vãs teologias. Existem inúmeras vãs teologias hoje. Então, as pessoas elas estão submissas a tabus. Então, ao contrário do que elas imaginam, a filosofia grega ela influenciou tremendamente o cristianismo dos primeiros séculos e continuamos até hoje seguindo esses ensinamentos e rejeitando a filosofia. É uma incoerência. Bem, a filosofia ela é uma junção de duas palavras. A palavra philein, que significa amar, e sophia, que significa sabedoria. Portanto, o filósofo ele seria o amigo da sabedoria. Então, a filosofia ela não se dedica a uma área específica. Pelo método dela, ela procura abranger todos os assuntos. Ela não se restringe a um tema específico, como medicina, se restringe a medicina. A astronomia se restringe a estudar os astros. A biologia se restringe a estudar os seres vivos. A filosofia, ela abrange todos os assuntos, até mesmo um assunto que ninguém discute mais, acerca do valor da vida. Quem é que discute quanto vale uma vida? A filosofia discute. E verdades já reconhecidas como verdades absolutas, para a filosofia ainda é assunto do seu interesse. Então, o conhecimento comum, ele se destaca por uma simples observação. Nós observamos algo e declaramos o nosso conhecimento acerca daquele assunto que estamos discutindo, mas sem ter uma profundidade de conhecimento. É famosa a questão de dizer que beber leite e comer manga faz mal para a saúde, sem examinar o contexto dessa afirmação. Esse é o conhecimento comum, através da simples verificação. A ciência não, ela experimenta, ela tem um método de experimentação, de observação e de confirmação. Então, existe uma diferença do conhecimento comum para o conhecimento científico. O conhecimento comum é a simples observação. E o conhecimento científico tem um método, tem um experimento, tem uma observação. Então, existe essa diferença. A filosofia, o método da filosofia é a verdade pela verdade. A filosofia ela busca a verdade. Ela não busca um reconhecimento, ela busca a verdade. E a filosofia, diferente da medicina e de todas as outras áreas, ela tem um alcance holístico, um alcance total. Ela não se restringe somente a um aspecto específico de determinado objeto de estudo. Ela tem uma abrangência holística, uma abrangência total. Então, no decorrer pelos séculos, formos buscar lá nas civilizações antigas, o ser humano tem uma busca inerente nele por respostas, né? Então a mente humana realça, o ser humano tem essa característica, né, inerente de buscar respostas, uma mente inquiridora, e que a uma única
pergunta, existem inúmeras respostas. E essas respostas, elas podem ser míticas, científicas ou filosóficas. Uma resposta mítica. Uma criancinha pergunta: mamãe, por que o carro se move? Papai, por que o carro se move? O pai ou a mãe não vai explicar acerca de carburação, de explosão de combustível, de engrenagem que se move, de bomba injetora, de válvula injetora, de cabeçote. Ela não vai explicar tudo isso para a criança. Ela vai dizer para a criança, vai passar para a criança uma resposta mítica. Ela vai dizer: ah, é um anjinho que está empurrando o carro. A criança vai aceitar aquilo ali. Uma resposta mítica. Existe a resposta científica, como eu já falei, objetiva, através da observação, da repetição, do acúmulo de informações. Resposta científica. E as respostas filosóficas, como eu já falei, uma resposta holística e abrangente. Então, as civilizações antigas, elas se satisfaziam com respostas míticas, né? Um raio caía, uma trovoada, um raio. As civilizações antigas pensavam: determinado Deus está enfurecido, precisamos oferecer sacrifícios, precisamos ofertar sacrifícios a esse Deus para amenizar sua ira. Então, respostas míticas aos fenômenos naturais. Uma resposta fantasiosa. Vejamos aqui. E, diferentemente, a filosofia tem um método completamente distinto. Tem respostas bem mais rebuscadas, bem mais exigentes. Vejamos aqui. Vou botar em tela cheia para facilitar. O mito, respostas mitológicas. O mito é etimologia de mito, do grego mitos, o verbo miteu, do verbo miteu, que significa falar alguma coisa para outros. Do grego mitos, o verbo miteu significa conversar. O mito é quem conta acerca do mito. O poeta Rapsódio, que foi escolhido pelos deuses. O mito é uma narrativa de alguma coisa, incontestável e inquestionável, pois tem uma origem divina. Isso aqui é um mito, uma questão fantasiosa. Diferentemente, a filosofia, ela se caracteriza pelo rigor de raciocínio, pela lógica de raciocínio, pela reflexão prática, pela análise do conhecimento, pela crítica do conhecimento. A filosofia é fundamentação prática, fundamentação da teoria, forma de conhecimento, busca incessante do conhecimento. A filosofia é criativa, inovadora. A filosofia é pensamento melhor elaborado. Aqui está a diferença da filosofia para o mito. Então, vejamos aqui. Passemos à religião grega. Como eu estou apresentando aqui como foi desenvolvida a filosofia, para chegarmos lá na influência do cristianismo. A religião grega, ela se divide em pública, que seria hierofânica, um temor. Quando caía uma trovoada, um raio, uma chuva, uma tempestade muito intensa, um terremoto, as pessoas tinham aquele tremor, né? Ficavam atemorizadas. Isso é uma postura hierofânica. O temor de um fenômeno, o temor de um sagrado, o temor do sagrado, aquele terror que num momento como esse a pessoa se sente apequenada, atemorizada. Então, ela é antropomórfica. A religião grega, ela é hierofônica e antropomórfica. Ela dava formas humanas aos seus deuses. E esses deuses eram expressados
em forma humana e eram sublimados, eram perfeitos, eram lindos, bonitos, sublimados. Não havia deuses com deformações humanas. Mas por que eles agiam assim? Porque o ser humano ele não consegue se elevar acima de si mesmo. Ele eleva, o que ele eleva são as suas características. Então eles se viam naquelas formas que eles davam aos seus deuses. Vejamos aqui. Aqui estão os deuses gregos, né? Sublimados, perfeitos, sem defeitos, na aparência, né? E outra relevante característica da religião grega é a ausência de revelação, de livros sagrados, dogmas ou uma casta sacerdotal, o que proporcionou sua livre especulação, sua livre especulação filosófica e o aparecimento e desenvolvimento da filosofia entre os gregos. Bem, vejamos aqui. Essa é sobre a religião pública. E havia a religião de mistérios, chamado orfismo. Religião de mistérios ou orfismo, que eles criam em uma forma de reencarnação e no ascetismo. A religião pública era hierofânica, antropomórfica e viviam na busca dos prazeres. Eles entendiam que quanto mais prazer desfrutassem em sua vida, estariam honrando a esses deuses, dessa figura aqui, né? Que, como eu já falei, eles não conseguiam se elevar da condição de seres humanos. E a religião de mistérios buscava mais uma forma de ascetismo e criam na reencarnação. Então, mas quem criou essa forma desses deuses, essa mitologia grega? Dois personagens foram Homero e Hesíodo. Foram eles que criaram, desenvolveram esse grupo de deuses que veio a formar a mitologia grega. A mitologia grega, se não for a mais, com certeza é a mais rica que se conhece. Existem a mitologia lá dos Vikings, a mitologia lá da Noruega, esqueci o nome da península, esqueci o nome daquela península, da Noruega, da Finlândia e da Suécia. Esqueci o nome da península. Existe aquela mitologia lá também do Odin, Thor, e aqueles deuses lá dele. Existe a mitologia inglesa, o Robin Hood, o Rei Arthur e a sua Távola Redonda. Existe a mitologia norte-americana, Homem-Aranha, Super-Homem, Mulher Maravilha e tantos outros. E existe até mesmo uma mitologia brasileira, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Boitatá, Boto. Então, os países têm as suas mitologias. E a Grécia tinha a sua mitologia, extremamente rica, talvez a mais rica de todas. Sendo que houve um problema com essa mitologia grega. Com licença. Houve um problema. Nessa mitologia grega, os deuses, como eu já falei, eles transmitiam as qualidades, as características dos homens que os criaram, que os idealizaram. Então, os homens são falhos, erram, cometem crimes, cometem coisas, agem de forma vergonhosa. Os deuses deles também eram a mesma coisa. Na mitologia grega, haviam deuses que assassinavam suas famílias, haviam deuses que traíam, cometiam adultérios, incestos, todas as formas de crimes bizarros que existem na humanidade, aqueles deuses da mitologia grega
faziam a mesma coisa. Então chegou um tempo que os poetas gregos, o povo grego, os gregos em geral, eles começaram a imaginar, peraí, esse Deus aqui que eu sirvo, que eu sigo, que eu adoro, que eu cultuo, ele é pior do que eu. Eu nunca cometi essas coisas que esse cara faz. Por que esse cara que é um Deus faz isso? Então, eles começaram a se enfastiar com a filosofia grega, perdão, com a mitologia grega. Então, começaram a rejeitar esses deuses da mitologia grega. Então, eles passaram aqui, por causa disso que eu já falei aqui, vou voltar aqui à cena passada, que outra relevante característica da mitologia da religião grega é a ausência de revelação, de livros sagrados, de dogmas ou uma casta sacerdotal, o que proporcionou sua livre especulação filosófica e o aparecimento e desenvolvimento da filosofia entre os gregos. Porque não havia revelações sagradas, não havia livros sagrados, dogmas ou uma casta sacerdotal que limitasse o pensamento religioso grego, quando a mitologia grega foi rejeitada pelos gregos, eles passaram a especular respostas para substituir aquele ensinamento da mitologia grega. Então eles começaram a rejeitar aqueles deuses e começaram a buscar respostas. Quais tipos de respostas? Eles imaginavam, poxa, o universo, a natureza, os animais, o mar, o céu, as estrelas, isso tudo teve um início. E não foram esses deuses desprezíveis que criaram essas coisas. Eu não acredito que o Zeus, que adulterou com uma mulher de outro rei, e dessa relação dessa relação adúltera, nasceu Hércules, que cometeu outros erros também. Então, ele não podem ser esses caras que criaram toda essa diversidade da criação. Então, eles começaram a pensar, quem foi o primeiro homem? Começaram, eu sou filho do meu pai do meu avô do meu bisavô, começaram a retro, quem foi o primeiro homem? Quem foi a primeira ave? Quem foi o primeiro passarinho? Qual foi a primeira árvore? Qual foi a primeira estrela? Então começaram a busca do princípio formador de todas as coisas. Ou nisso eles chamaram de arquê. O que seria o arquê? O arquê seria um princípio formador de todas as coisas, o início de todas as coisas. Eles não queriam nomear esse princípio, eles não tinham o entendimento que o cristianismo tem de um Deus criador de todas as coisas. Por quê? Porque eles imaginavam que se afirmasse a existência de um Deus, iria igualar aqueles deuses desprezíveis da mitologia grega. Então eles começaram a buscar o princípio formador de todas as coisas. Eles começaram a imaginar, imaginava, tudo começou com a água, outro, não, tudo começou com fogo, não, tudo começou com a terra, e começaram. Então, foi um período chamado período pré-socrático, porque foi antes de Sócrates. O período clássico foi Sócrates, Platão, Aristóteles. E o período antes desses três foi chamado período pré-socrático. Então, o período pré-socrático, os filósofos gregos, os filósofos pré-socráticos, eles se atentavam àquilo que era perceptível, né? Era aquilo que eles podiam sentir na sua pele, na sua respiração, à sua volta. Então, era uma visão mais, não é a palavra correta para se dizer, mas é uma visão mais limitada do que eles buscavam. Entende? Então, quando apareceu Sócrates, o Sócrates falou, peraí, vocês estão querendo desvendar os segredos do cosmos, do universo, mas vocês não conhecem nem a vocês mesmos.
Vocês precisam conhecer a vocês mesmos para depois tentar conhecer aquilo que está à sua volta. Então vem daí a célebre frase de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Porém, antes de Sócrates, vieram os sofistas. Essa busca, e isso aí foi aproximadamente quase 1000 anos, né, nessa busca, né? Então, 900 anos, se eu não me engano. Então, vieram um grupo que aquelas guerras aquelas guerras que a Grécia se envolveu, que as ilhas gregas se envolveram, é, trouxeram novas colônias, novos povos. Os povos sempre procuram os grandes centros de desenvolvimento. Então começou a vir pessoas de todos os lados, então começou a haver um enriquecimento mútuo de culturas. Então, porque eu esqueci de falar no começo, a filosofia enriqueceu o cristianismo enriqueceu a filosofia. Foi assim também nesse período. Conforme a Grécia começou a conquistar os territórios à sua volta, as pessoas começaram a procurar os grandes centros gregos e começou a haver uma necessidade de atualizar a forma de ensino. Porque antes quem ensinava os filhos dos aristocratas gregos eram os filósofos. Só que vinham outras questões que aqueles imigrantes traziam que os filósofos não apresentavam. Então foi que apareceu o grupo dos sofistas. Os sofistas, eles se apresentavam de uma forma mais expressiva que os filósofos, eles cobravam para ensinar o que os filósofos não faziam, isso era um escândalo. Eu lembro aqui daquele período em que começou aquele movimento os professores de pré-vestibular, os professores que se apresentavam cantando, levavam o violão para a sala de aula e se apresentavam cantando fórmulas para os alunos decorarem. Uma inovação, né? No ensino. E era mais ou menos isso que os sofistas faziam. Eles inovaram no ensino. E obviamente que a juventude, os jovens, os filhos dos aristocratas preferiam aprender com os sofistas. Então que os sofistas, eles começaram a deturpar algumas verdades. Por exemplo, eles afirmavam que o homem é a medida de todas as coisas. Eles rejeitavam toda e qualquer verdade estabelecida. Eles diziam, não, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Cada um projeta as suas próprias verdades. Vejamos aqui, na página aqui, 23. Vejamos aqui. O termo sofista significa sábio ou amigo do saber. Entretanto, durante muitos séculos sofreu grande depreciação, sendo considerado referência da decadência do pensamento grego. Somente no século XX, após uma revisão sistemática e uma reavaliação histórica, passou-se a reconsiderar a importância dos sofistas como um elo essencial na história do pensamento antigo. Então, esses caras, eles encontraram em Sócrates seu principal opositor. Sócrates conseguiu derrubar toda a argumentação dos sofistas. Até hoje ainda existe ainda uma forma de se referir ao sofista como de uma forma pejorativa. Mas os sofistas, eles foram um elo de transição entre aquele período pré-socrático e o período socrático em que houve um enriquecimento na história do pensamento antigo, com Sócrates, Platão e Aristóteles. Bem, com licença. Sócrates, brevemente, uma breve passagem aqui com Sócrates, Platão e Aristóteles. Porque, como eu já falei, o estudo desses caras é um estudo de uma vida inteira. O Sócrates, ele pertencia ainda ao período da oratória, ele não deixou escritos. Quem escreveu, temos acesso
ao conteúdo do Sócrates, a obra dele, através de Platão, que Platão era discípulo de Sócrates e Aristóteles discípulo de Platão. Platão escreveu todo o conteúdo da obra de Sócrates. Sócrates, ele ensinava através da oratória, ele não tinha escritos. E ele se destacou pelo método chamado maiêutica, que significa dar à luz, o parto. A mãe dele era parteira, então ele usou esse termo, maiêutica. Ele pedia para algum discípulo dele apresentar uma definição sobre determinado assunto, o discípulo apresentava uma definição, ele derrubava aquela definição e pedia para ele apresentar outra. E depois de inúmeras definições que o discípulo apresentava, a maioria sendo derrubada por Sócrates, até que ele apresentava aquela definição satisfatória. Então, era como se Sócrates forçasse a que o discípulo desse a luz ao conhecimento adequado, desse a luz a uma definição adequada. Vejamos aqui na página 25. Os fatos entrelaçados na busca do ensinamento original de Sócrates redundam no chamado problema socrático. Estimular os homens a valorizar os interesses da própria alma, através da posse da virtude e da sabedoria, livrá-los da influência dos sofistas que questionavam a realidade da verdade suprema e da lei moral absoluta, estimulando-os à procura da verdade e da virtude, dando testemunho com sua vida e sua morte desses valores eternos. Era a missão a que Sócrates dizia ter sido delegada pelo oráculo de Delfos. O oráculo era como um profeta. Esse oráculo disse a Sócrates que ele era uma pessoa muito sábia. E Sócrates falou, não, eu não sou sábio. Eu não sou sábio. Tinha aqui que eu não passar a informação errada. Aqui. Sócrates afirmou, eu só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. O Sócrates rejeitou esse título de sábio. E a forma de ensinamento dele chocou tanto que ele foi obrigado a tomar veneno. Foi condenado à morte e obrigado a tomar veneno. Tudo isso está na apostila. Eu irei disponibilizá-la aqui na descrição do vídeo, um link para a apostila. Quem tiver interesse pode baixá-la. E eu só peço encarecidamente que, se for utilizar o texto, que indica a referência, tá ok? Platão, ele foi o discípulo de Sócrates e ele se destacou pelos argumentos da segunda navegação, do mundo das ideias e do mundo das cavernas. O que seria a segunda navegação? Platão afirmava que a visão dos pré-socráticos seria a primeira navegação e a visão dele a segunda navegação, porque havia naquele período a primeira navegação era as embarcações que se utilizavam somente da vela, e a segunda navegação era aquelas embarcações que tinham a vela e tinham o recurso dos remos. Quando faltava vento, eles utilizavam os remos. Então Platão afirmou que a filosofia dele era a segunda navegação, em contraste com a primeira navegação dos pré-socráticos. Platão afirmou que havia um mundo das ideias, que se há uma mesa, que no mundo das ideias havia a mesa, o exemplo de mesa perfeita. Se há um cão, havia no mundo das ideias o cão. O homem, havia um homem aqui, no mundo das ideias haveria o homem perfeito. Entende? Mas significa mas por que os homens são imperfeitos? É porque eles se deterioram aqui. Mas o fato de o homem se deteriorar aqui, ou um cão, uma mesa, uma cadeira, não significa que lá no mundo das ideias haveria algum modelo desses deteriorado. E é muito interessante a teoria doutrina da reminiscência de Platão. Ele afirma que quando as pessoas aqui pensam nesse mundo das ideias, é uma forma da nossa alma se sentir saudades
do mundo das ideias de onde veio. É um mundo que ela sujeita aqui a todos os problemas, as tristezas e as dificuldades dessa vida, ela sente a reminiscência do mundo das ideias, uma saudade, um anseio de retornar a esse mundo das ideias. Na apostila aqui está bem mais explicado, você pode, se for do seu interesse, baixar e ler. E também o mundo das cavernas, que o Platão, ele é bem interessante essa teoria do mundo das cavernas. Vejamos aqui. Sobre Platão. Platão soube aproveitar genialmente esse dualismo, usando-o para dar a todas as atividades humanas sentido transcendente, movimento vertical, valor perene. E, ainda que a sua construção metafísica permaneça discutível, o seu poderoso apelo para ideais ultraterrenos é uma das mensagens mais nobres jamais comunicadas à humanidade. Então, é interessante relembrar no início que nós estávamos falando de mitologia grega. Aonde nós chegamos aqui? Platão. Esse elogio aqui que foi feito a ele por Mondin, um dos autores que eu coloquei aqui na bibliografia. Então, como foi desenvolvido? Já se desenvolveu com Sócrates, Platão e com Aristóteles. Aristóteles, ele também enriquece bastante a filosofia grega com a teoria do ato e potência, que o ato seria a essência e a semente seria o ato de uma árvore. A semente, em essência, ela é uma árvore, mas a semente ela guarda o ato de se tornar árvore. O menino, em essência, é um homem, mas ele guarda em si o ato de se tornar um homem. Então, Aristóteles desenvolveu essa teoria do ato e potência. E Aristóteles também desenvolveu a teoria do motor, o motor imóvel. A teoria do motor imóvel, que ele não disse que seria Deus, mas ele desenvolveu a teoria do motor imóvel, que é um motor, segundo ele, que tudo move e por ninguém é movido. O motor que seria transcendente, seria incorruptível, um motor que estaria afastado da Terra, que não teria interação com a criação, é um motor que está incomunicável e, como eu já falei, tudo move e por ninguém é movido. É interessantíssima essa abordagem de Aristóteles. Leamos aqui. Quanto a nós, quem está afirmando isso aqui é Mondin, Batista Mondin. Está aqui na bibliografia. Quanto a nós, somos de parecer que, se julgarmos o pensamento de Aristóteles, não segundo os parâmetros da revelação bíblica, mas segundo os parâmetros da história, das religiões e da filosofia, devemos dizer que, não obstante algumas graves lacunas, a concepção aristotélica de Deus representa a mais alta conquista do pensamento religioso grego, superando as grosserias da mitologia e da religião pública, que tinham humanizado os deuses ao ponto de os reduzirem a simples homens. Aristóteles liberta a face de Deus de todo antropomorfismo e lhe confere uma expressão sublime. Então, a diferença aqui, lá do início, da mitologia grega para onde chegou a filosofia grega em Aristóteles. Diferença de abordagem, de visão e de concepção. Tudo isso aqui, Aristóteles, Platão,
e Sócrates e todos os pré-socráticos chegaram a esse nível aqui de especulativo, porque a religião grega não havia nada que os freasse. Por isso eles conseguiram desenvolver isso aqui. Existem alguns teólogos que afirmam que a filosofia grega se tornou o que é, e, e os gregos eles não tiveram coragem de afirmar que Deus se revelou a eles através da filosofia, diferente dos judeus que afirmaram, dos israelitas que afirmaram que Deus se revelou a eles através das escrituras, que os gregos não tiveram coragem de afirmar que Deus se revelou a eles através da filosofia. Somente por esses escritos de Aristóteles é profundo onde ele chegou. Depois do período clássico de Sócrates, Platão e Aristóteles, ocorreu a filosofia helenística. Com licença. A filosofia helenística, no período de Alexandre Magno. Alexandre, ele queria transformar todo o mundo em uma cidade grega. Eu esqueci o nome que se dá às cidades gregas. Uma cidade grega, uma cidade-estado grega. Nas cidades-estado gregas, eu esqueci o nome da cidade. Havia filósofos, havia uma classe aristocrática, aristocracia, filósofos, um comandante, poderia ser um militar, um rei, um dominante ali, e havia escravos. Então, afirmava-se que tudo que um cidadão grego necessitasse, ele encontraria em uma cidade grega. Bem, Alexandre Magno ele tinha o objetivo de conquistar o mundo, de transformar o mundo em uma cidade grega. Uma cidade grega. Então, ele trabalhou incansavelmente para divulgar o helenismo, a forma de vida grega, a cultura grega, o helenismo, pelo mundo. Então, no período do helenismo, as maiores cidades do mundo eram gregas. Havia a cultura grega nas maiores, as grandes cidades do mundo do período, aqui dos primeiros séculos, eram gregas. Viviam a cultura grega. Nesse período também, a filosofia que mais, o movimento filosófico que se impôs nesse período foi o estoicismo. Afirma-se até que a teologia paulina é platônica estoica. Platônica estoica. Vejamos aqui na página 41. O estoicismo foi o movimento mais original e que mais perdurou no período helenístico. Iniciou em fins do século IV a.C. e permaneceu até depois do século III d.C., influenciando inúmeros autores cristãos da Antiguidade e da Alta Idade Média. A moral destaca-se como sua essência, embora apresente doutrinas sobre o conhecimento humano e a estrutura do código. O estoicismo foi um movimento riquíssimo que influenciou inúmeros autores cristãos e, como eu já afirmei aqui, segundo alguns, o próprio apóstolo Paulo. O Logos foi apresentado como o Verbo encarnado. Vejamos aqui. Sim, antes disso, no decorrer dos séculos, a igreja estava sendo perseguida pelos romanos. Então, uma forma de defesa que os apologistas cristãos descobriram para... havia os apologistas que defendiam, que argumentavam com o imperador, com as autoridades, sobre o fato da igreja estar sendo perseguida, o porquê disso, e defendiam o modo cristão de viver, que não afetavam, que os cristãos eram pacíficos, cumpridores da lei, que não agiam errado, e por que eles estavam sendo perseguidos. Então, uma forma de defesa que os apologistas encontraram foi afirmar que aquilo que os gregos afirmavam em suas filosofias sobre uma razão universal,
sobre o verbo, a razão universal, o verbo, a razão universal que os gregos afirmavam existir como um princípio formador de todas as coisas, o verbo, era Cristo, o Deus cristão que se fez carne e habitou entre nós, o verbo vivo de Deus. Então eles conectaram aquele verbo da filosofia grega a Cristo encarnado. Então isso aqui foi enriqueceu tremendamente o cristianismo. Então hoje muitos cristãos pregam e falam sobre o verbo vivo de Deus e rejeitam a filosofia grega. Vejamos aqui. No fundo deste novo sentimento de fraternidade universal, de compreensão de todos e de valorização de cada um, aparecia vivo também o valor da pessoa humana. Não, perdão, eu errei aqui. Não é essa aqui ainda não. Perdão, eu cometi um erro. Eu esqueci de botar um texto aqui. Então, é para falar sobre o verbo, eu vou ler aqui, na página 43. Está aqui. Os apologistas abrem, então, espaço para se apossarem de tudo quanto houvesse de bom na cultura helênica, ainda que fosse pagã. Além de testemunhar a tensão vivenciada pelos cristãos nos primeiros séculos e rejeitarem o paganismo de forma simultânea e corajosa, assimilaram a realidade da valiosíssima cultura que esse mesmo paganismo produziu, reconhecendo a verdade encontrada nos filósofos, mas evocando a superioridade da revelação cristã. Nesse lastro seguiram outros cristãos empenhados em construir pontes interligando sua fé à cultura grega. Todo o desenvolvimento imediato e ulterior do pensamento cristão produziu irradiações diretas da gênese teológica engendrada nesse período. Então, esse fato dos apologistas terem conectado o verbo grego à pessoa de Cristo produziu irradiações diretas da gênese teológica engendrada nesse período. Até hoje falamos acerca do verbo vivo, do verbo vivo de Deus. Então, o cristianismo, ele é uma religião, ele não é uma filosofia. O cristianismo é uma religião, ele não é uma filosofia. Todavia, o cristianismo apresentou respostas que a filosofia grega não respondeu. A filosofia grega, com todo o seu riquíssimo desenvolvimento, ela não abordou, apresentou respostas que o cristianismo trouxe. Por exemplo, a liberdade como essência do espírito. Isso é uma resposta do cristianismo. Nunca vislumbrada por grandes civilizações egípcias, gregas e romanas. Eles não vislumbraram a liberdade como essência do espírito. Essas grandes civilizações. Ainda hoje, na África e no Oriente, algumas regiões ainda carecem da liberdade que se encontra no cristianismo. A criação do mundo. O cristianismo apresentou respostas de como o mundo foi criado. O cristianismo apresentou resposta para a alma, como espiritualidade e imortalidade da alma, que a filosofia não apresentou. E dessas questões apresentou também a alma como imagem de Deus, que não foi resposta filosófica da filosofia grega. O cristianismo também trouxe resposta sobre a nobreza da pessoa humana como imagem e semelhança divina. Deus, amor infinito. A filosofia não mostrou isso, mas o cristianismo mostrou. Origem divina da lei moral.
Origem divina da vida moral. Origem do mal. Deixa eu ler aqui que eu também errei aqui. Página 45. Origem divina da lei moral. Sim. A mais notável faceta do cristianismo na interação com o mundo filosófico religioso do helenismo foi a forma incondicional e intransigente de se impor em meio à grande diversidade de conceitos filosóficos e cultos religiosos conviventes, harmoniosos e concordes. Em meio a essa conjuntura, a postura destoante de única reflexão filosófica aceitável, única escolha cabível, exigindo a totalidade de entrega do fiel e a rejeição de quaisquer investidas com vínculos com outras religiões, formalizou sua linha de princípios. Sua linha de princípios. O cristianismo, ele não aceita que o cristão seja cristão e ao mesmo tempo devoto de outra religião. Não, ou é crente ou não é. Ou é cristão ou não é. Foi isso que o cristianismo impôs ali já nos seus inícios. E apresentou também a origem do mal moral como pecado do homem. A moral cristã rejeita toda forma de discriminação de castas e de privilégios. Obviamente que são princípios. Ah, mas existe muita gente que não vive assim. Sim, mas são princípios cristãos, até mesmo naquela época. A conciliação entre a divindade ofendida e o homem aflito no pecado. O cristianismo também, como decorrência de sua estrutura hierárquica, ele se desenvolveu sociologicamente de forma unida e harmoniosa, diferente de outras religiões. O cristianismo, devido à sua estrutura hierárquica, ele se beneficiou sociologicamente em sua unidade e em sua harmonia. E o progresso do cristianismo também em detrimento de outras religiões, de acordo com a sua estrutura hierárquica. Voltemos aqui ao texto que eu cometi o erro aqui. Era para passar agora. No fundo desse novo sentimento de fraternidade universal, de compreensão de todos e de valorização de cada um, aparecia vivo também o valor da pessoa humana, uma verdade propagada pelo cristianismo que não foi encontrada na filosofia grega. Do valor da pessoa humana, numa sociedade na qual o indivíduo valia pela função que desempenhava, a serviço do Estado ou pelo prestígio da família. O cristianismo ensinava a verdadeira liberdade e a dignidade inerente à pessoa, fosse qual fosse sua condição em virtude do nascimento ou da função desempenhada na sociedade. Nenhuma outra fase da história humana foi tão profundamente revolucionária para a consciência individual e social como os 2 primeiros séculos do cristianismo. Então, foi uma fase mais rica de desenvolvimento, de firmação e de enriquecimento da filosofia grega para o cristianismo e enriquecimento do cristianismo para a filosofia grega. Portanto, eu concluo aqui, mais uma vez eu afirmo, essa apostila estará, o link para essa apostila estará disponível na descrição do vídeo. Eu peço, solicito encarecidamente que, se você for utilizar, indique a fonte, por favor, e curta e dê o seu like e se inscreva no meu canal. E um grande abraço e Deus te abençoe. Um grande abraço e Deus te abençoe.